Olá pessoal, bem-vindos novamente. Sou o professor Juliano Colombo aqui no Verbo Jurídico. Vou comentar com vocês aí as primeiras impressões que a gente teve acerca da prova dessa segunda fase prestada aí no exame de ordem, né, na parte de processo civil e direito civil. Né. Então vamos tentar fazer um estudo inicial aí sobre os pontos que podem ser exigidos como um gabarito em eventual espelho de prova. Claro que isso não gera para você uma expectativa, mas sim uma tendência, justamente porque a priori não é uma questão, não é uma prova objetiva. Né? Então, não sendo uma prova objetiva, depende muito de peculiaridade, da forma como você escreveu, da letra que você escreveu, né? Sempre comento, inclusive nos preparatórios, aqui, escreva com letra legível, né? Capaz de ser entendida pelo examinador e sabendo sempre que a prova subjetiva ela gera uma interpretação. Né? Então, de certa forma, isso é só uma primeira impressão daquilo que poderia ser divulgado aí pela ordem, certinho? Vamos começar então com a peça prático-profissional, né? Peça prático-profissional, fiquei muito feliz pela peça que caiu. Quem acompanhou aqui o nosso preparatório da segunda fase de civil, né? Naquelas 20 aulas que nós temos, uma aula nós trabalhamos com o uso capião. Até recordo você, quem recebeu o nosso material, tinha um material lá trabalhando exatamente com o uso capião especial de imóvel urbano, que foi o que caiu, 1240, fazendo referência ao 183 da Constituição Federal. Então, dentro dessa linha, bem colocada, então, essa prova acho que foi uma prova justa, mas de um nível elevado, né? Foi um nível elevado, não foi uma prova razoável, acessível, porque ela, entendo que ela dependeria de muita pesquisa em termos de artigos de lei. Então, uma prova de um nível elevado e dá para dizer que manteve um padrão da prova da ordem na segunda fase. Não é uma prova fácil, não é uma prova simplesmente média, mas é uma prova de nível elevado que exige que você tire no mínimo a nota 6, né? Então, talvez a peça em si ela não tenha gerado grande controvérsia. As questões um pouco mais elevado, entendi aí pelo nível. Vamos lá então para tentar entender. Bem, a peça prática profissional era uma peça de uso capião. Na própria aula de revisão que nós fizemos aqui no Verbo Jurídico, falei exatamente sobre o uso capião. Abri um artigo lá, uma palavra, propriedade, uso capião. Então, exatamente, até brincamos na aula, né? O famoso uso campeão, esse aí mesmo que caiu para você, né? O popularmente conhecido como uso campeão, é esse que caiu para vocês. A ação de uso capião. Vamos lá. Quais os pontos que derivam dessa ideia, né? Bom, Norberto da Silva, pessoa desprovida de qualquer bem material, adquiriu terceiro há 9 anos e meio, posse de terreno. Aí já tem um ponto importante, ele tem a posse do terreno. Aí medindo 240 metros quadrados, que é uma metragem necessária depois para enquadrar, no uso capião, onde construiu moradia simples para sua família. Aí diz lá que o terreno está situado entre tais e tais ruas, na cidade de Condonópolis, Tocantins, seus vizinhos são tais e tais, e a posse é exercida de forma mansa e pacífica, sem qualquer oposição, 9 anos e meio. No último ano vem uma construção aí de suntuosos projetos imobiliários que estão, de certa forma, ameaçando aí, né, o Norberto se retirar do local. Norberto não tem qualquer interesse em aceitar tais ofertas, ao contrário, com 72 anos, ponto importante, já falei para vocês na aula de revisão também, né, acima de 60 anos, estatuto idoso. Então, igual superior a 60 anos, estatuto idoso. Então, aqui não tem dúvida da aplicabilidade de prioridade na tramitação. Aula de revisão, coloquei lá, estatuto idoso, artigo 71, grifem isso. Caiu exatamente aí. 2 dias antes da prova estava dito esse artigo exatamente aí. Viúvo e acostumado com vida na localidade demonstra desejo de lá permanecer com seus filhos. Então, mora com os filhos, não tem... E aí, ele quer lá permanecer, e aí tem uma frase que entendo que é a frase cabal aí para fundamentar o que ele quer, né? Por não ter qualquer documentação oficial que ele resguarde de propriedade do imóvel, então é isso que ele quer, né? Quer a propriedade do imóvel. Então, onde nós enquadraríamos? E trata basicamente a ação de uso capião especial de imóvel urbano, tem relação, lembra que eu falei no material, 1240 do Código Civil, artigo 183 da Constituição Federal, e também dá uma procurada lá no Estatuto da Cidade, também tem regulação, né, na Lei 10.257. Não sei se vai ser exigido no gabarito diretamente aí
os três, né? Acredito que a ordem, se seguir esse rumo, como vem colocando, vai colocar ou Constituição, ou Código Civil, ou Lei Especial. Lembra naquela procura que nós temos que fazer dentro de artigos, né? Constituição Federal, Código Civil ou Código de Defesa do Consumidor e Lei Especial. Matava na Constituição, matava no Código Civil e tem a Lei Especial, que é o Estatuto do Idoso e a própria ideia do Estatuto da Cidade. O réu seria o nosso réu aqui indicado, Cândido Gonçalves, que é o réu propriamente da ação. Lembro sempre que afirmei para vocês, quando faz o pedido, lê a lei, né? E a leitura da lei tem que partir. O uso capião ele está regulado pelo Código de Processo Civil e vários pedidos estão estipulados no nosso Código de Processo Civil. Então, aliás, na aula de uso capião fiz aqui um pedido oral com vocês, né? Então, citação do proprietário, citação dos confinantes, né? Dos lindeiros, dos vizinhos. Então, intimação das fazendas públicas, citação por edital de eventual réu incerto, a figura da prova, a figura da condenação em honorários, intimação da fazenda pública, intimação do Ministério Público, está lá no 944. Então, falei para você, se cair o uso capião, lembra que eu utilizei essa expressão, se cair o uso capião, não deixe de ler o amparo do Código de Processo Civil, né? Aquele lapso do Código de Processo Civil que trabalha com todos os pedidos que eu tenho que fazer. E aí está quem estava dentro desse acompanhamento, tenho certeza aí que não teve dificuldade em fazer e encontrar os principais atributos dentro dessa nossa peça processual. Fiquei muito feliz por isso. Foi uma peça exigida, uma peça de processo civil, uma peça da advocacia militante que é comum acontecer, então acredito que o nosso alunado aí esteja bem preparado, então, ou estava bem preparado para enfrentar esta peça processual, esse uso capião. Certo? Aí o foro competente e valor da causa é pesquisar, né? Foro competente, nós vamos diretamente para o foro da situação do imóvel, né? Condonópolis. E o valor da causa seria o valor do imóvel, né? O valor da posse. Enfim, esse é o atributo colocado, o valor daquela aquisição que foi dada, que também não foi dado aí no nosso enunciado, não estabeleceu o valor da causa, então era diretamente aí a procura no 2597, ele já dava o elemento necessário, certo? Então, essa ideia aí colocada dentro da peça prática profissional, faço apenas um comentário que algumas pessoas comentaram que poderia ser ação possessória. Veja bem, a prova, como foi colocada, a questão proposta, ela tem tudo a ver com o uso capião, né? Ela fala da metragem do imóvel, ela fala dos vizinhos, ela fala da propriedade, ela fala de quem é o proprietário. Então, ela dá todo o ensejo a buscar uma declaração de propriedade. Inclusive uma afirmação aqui, né? Por não ter qualquer documentação oficial que lhes resguarde o direito de propriedade do imóvel. Lembro que ainda na aula a gente discutiu bastante isso. Posse é uma coisa, propriedade é totalmente diferenciada. Aqui nós estamos discutindo a propriedade do imóvel. Então essa é a necessidade aí para garantir a propriedade a uso capião, certo? Então nós trabalhamos exatamente nesse conceito. Acredito aí que não tenha tido maior dificuldade na elaboração dessa peça. Claro que ela é uma peça que pega tempo, né? E aí o tempo sempre é um dos atributos bem importantes aí na nossa prova. A gente trabalhou bastante com essa ideia de gerenciamento do tempo, certo? Então vamos lá. Na questão 1, então passada a peça processual, ainda comentando, né, algumas pessoas falaram que poderia ser possessória. Acredito que a ordem não vai divulgar gabarito de possessória, certo? Estamos trabalhando aqui com um típico caso de ação de uso capião. Agora, veja bem, até poderíamos admitir uma possessória das três, no mínimo uma seria admissível, que seria o caso do interdito proibitório. Não que seria admissível, mas que até você poderia empurrar aí o interdito proibitório. Porque na verdade ele está dizendo que a construtora, né, de suntuosos projetos imobiliários
está constantemente sondando ele a se retirar do local. Então até poderia afirmar que há uma ameaça, né, de turbação, entretanto, ou esbulho. Entretanto, acredito aí que fica muito longe de uma resposta de gabarito, de uma resposta oficial. É claro que isso até poderia ser admitido, a ordem já colocou várias peças sendo admitidas, mas, sinceramente, a prova é de uso capião, a questão é de uso capião, não é de interdito proibitório. Poderíamos até buscar dentro disso, né? Até poderia ser admissível, mas isso em grau de recurso, em fundamentação e analisar exatamente todo o teor da peça, porque de pronto quem treinou, quem fez as peças, viu na cara que isso era uma uso capião, uma petição inicial de uso capião. Eu até costumava dizer que normalmente a ordem entrega a peça, né? Então é difícil zerar a peça, e essa é uma forma que eu entendo. De novo, ela entregou a peça. A busca da propriedade é na via da uso capião. Bom, depois a questão 1, trabalhava aí com a aquisição de um veículo. Aí lembra que eu falava sempre para vocês, vamos tentar buscar se estou no Código Civil ou no Código de Defesa do Consumidor, porque um estatuto em tese, ele predomina sobre o outro, então eu tenho que analisar se eu estou lá no Código Civil ou se eu estou no Código de Defesa do Consumidor, isso na nossa questão 1. Na verdade aqui, a própria questão ela já dá um ensejo, né? Ela trabalha aí com o Marcelo, que adquiriu um veículo 0 km, então já dá um ensejo a consumo, né? Exato 6 anos depois de aquisição do referido, quando viajava com sua família em Natal, o motor do carro explodiu, o que gerou um grave acidente com sérias consequências para Marcelo e sua família, bem como para 2 pedestres que estavam no momento lá. Apesar de ter seguido a risco o plano de revisão, de novo, pela montadora, de novo dá um ensejo a Código de Consumo, com sede em São Paulo, um exame pericial no carro de Marcelo constatou claramente que o motor apresentava um sério defeito de fabricação que provocou o desgaste prematuro e a consequente explosão. Letra A da questão 1. Em relação aos danos sofridos por Marcelo e seus familiares, em que dispositivo do CDC, então já entregou aí o caso, né? Em que dispositivo do CDC você enquadraria responsabilidade pelo fabricante do veículo? Bem, nesta letra A nós temos lá o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, que é a pauta aí para encontrar, né, diretamente essa ideia de responsabilidade pelo fato do produto, né, pelo defeito no produto. Então é típico caso de acidente de consumo. Então trabalhamos muito com isso, né? Artigo 12. Poderia citar também aí, se eu não acertei na mosca, né, artigo 18 também há um ensejo a isso, o próprio artigo 6º, né, dá essa ideia, mas a resposta vai ter que tangenciar diretamente por isso. Na letra B diz lá, o fabricante pode com êxito alegar ter se escoado o prazo prescricional? Não poderá ter alegado o prazo prescricional, justamente porque o prazo prescricional de 5 anos está posto lá no artigo 27, né, do Código de Defesa do Consumidor e é contado do evento, né? Então, deixar claro, inclusive ele dá uma ideia, exato 6 anos depois da aquisição, certo, são 6 anos depois da aquisição, mas o evento aconteceu e é do evento que eu conto 5 anos aplicáveis aí no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Na letra C vai perguntar se os terceiros lesados estariam também abrangidos ou poderia se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Sim, também, né, trabalhamos com a ideia da equiparação, né, então aqui posta lá no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Letra D vai dizer, Marcelo poderia propor ação de responsabilidade da empresa fabricante na cidade do Rio de Janeiro? Bem, e aí na cidade do Rio de Janeiro sim, né, onde aconteceu, o domicílio da vítima, do consumidor, né, portanto posto lá no artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor. E na cidade de São Paulo? Na cidade de São Paulo, teoricamente não, porque aqui não se aplica a regra geral do Código de Processo Civil, que eu sempre havia falado para vocês, né, procurar a regra geral do 94 ao 100, só que toma cuidado quando tem lei especial. Aqui tem lei especial lá no artigo 100, inciso 4º do Código de Defesa do Consumidor e 5º também do Código de Defesa do Consumidor, dá para fundamentar dentro dessa linha aí. Basicamente por quê? Seria objetivamente. É que na verdade não busca a aplicabilidade do artigo 94 e sim do artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor. Aqui não sei
em que panorama a ordem vai se posicionar, porque o 94 é a regra geral, o artigo 100 é específico do Código de Defesa do Consumidor. Eu responderia que não, né? Porque justamente haveria aplicabilidade do artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor. Agora, de certa forma, é justificável e recorrível quem colocou o 94, que é a regra geral, né, do Código de Processo Civil, mas em tese não se aplicaria. Certo? Portanto, ficamos aí com não poderia ser em São Paulo, no máximo aí seria em Natal, né, se fosse o caso. Certo? Questão 2. Questão 2 é uma questão bem processual, né? Na letra A aí, trabalha com recurso especial, poderá ser admitido no caso de anterior protocolo de embargos de declaração, né? Então, essa questão, ao meu ver, da letra A, ela apresentava uma certa dificuldade, porque ela não tem artigo no Código de Processo Civil. Ela está revestida aí numa súmula 418, até anotei aqui, súmula 418 do Superior Tribunal de Justiça, que é a necessidade de ratificação daqueles do recurso especial anteriormente interposto na superveniência de eventuais embargos de declaração. Então, na questão 2, ficamos com a súmula 418. E na questão 2, letra A. E na letra B, uma questão que nós trabalhamos aqui na aula, inclusive na aula de revisão, fiz um caso a caso, um passo a passo com vocês e grifei bastante o 544 do Código de Processo Civil, e foi ele, exatamente ele, exigido aí pela nossa Ordem dos Advogados nessa prova de segunda fase. Então, o artigo 544, que seria o agravo, né? Que agravo é? Agravo de instrumento não é. Falei para vocês, mudou a lei, não é agravo de instrumento da inadmissibilidade de recurso especial. Estamos trabalhando com agravo do 544, certo? Então, até poderia chamar ele de agravo interno retido de lei, mas é o agravo regimental, alguns chamam, mas teoricamente, afirmei para vocês, artigo 544, é o agravo do artigo 544, e ele é retido nos autos, certo? Então, melhor resposta seria agravo retido nos autos, conforme artigo 544 do Código de Processo Civil. Letra B, falamos expressamente disso, né? Inadmissibilidade de agravo. Então, de novo aí, acho que dentro dessa linha, uma boa preparação aí para quem nos acompanhou. Questão 3 é fazer pesquisa. Lembra que eu falei para vocês? Questão 3 é ir para o índice alfabético emissivo e lá encontrar. Ele trabalha aí com determinado apartamento, né, que Carlos reside no apartamento 604, sendo proprietário de 7 vagas de garagem que foram sendo adquiridas ao longo dos anos na residência do edifício Acapulco. Aí teve a questão de assembleia condominial, né? Então, porque Carlos foi notificado por correspondência assinada pelo síndico eleito Alberto Santos, noticiando a proibição de locação das vagas de garagem de sua propriedade exclusiva a pessoas estranhas ao condomínio nos termos da convenção condominial. Diante dessa correspondência assinada pelo síndico, Carlos ajuizou uma demanda em face de Alberto, visando promover a locação das vagas de garagem, alegando ser possível a locação das vagas de garagem de sua propriedade exclusiva, assim como a locação de apartamentos. A pretensão de direito material perseguida por Carlos encontra amparo legal, e na verdade nós temos aí diretamente no próprio Código Civil a aplicabilidade. Aí tem que ir lá, lembra que eu falei para vocês, condomínio edilício, uma parte que também cai bastante, né? 1331, né? Pode haver em edificações partes que são propriedades exclusivas e partes que são propriedade comum dos condôminos. Parágrafo primeiro. As partes acessíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas, sobrelojas ou abrigos para veículos, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeito a propriedade exclusiva, podendo ser alienados e gravados livremente por seus proprietários. Então, essa a ideia aí colocada, né? Inicialmente não, artigo 1331, né? Justamente aí no seu caput, seu parágrafo primeiro. Depois a letra B vai dizer, né? De acordo com os elementos processuais fornecidos pelo enunciado, a pretensão de Carlos satisfaz todas as condições da ação e não satisfaz, né? Porque eu não poderia, primeiro, há uma impossibilidade jurídica do pedido, porque é um pedido que está autorizado pela lei, e de outra forma, quando a gente trabalha com essa ideia de condições da ação,
aparentemente há uma flagrante aí ilegitimidade do síndico, né? Porque, de certa forma, ele diz que após a Assembleia é condominial, né? Então teria que mover no máximo dos máximos contra o síndico, contra o condomínio, não contra o síndico. Então o síndico é ilegítimo. Ilegitimidade que eu posso fundamentar no artigo 3º ou no 267, inciso 6º. Acredito que aí a ordem possa divulgar os dois gabaritos, né? O artigo 3º ou o 267, inciso 6º do Código de Processo Civil. E por fim, então, nossa questão 4. Questão 4 trabalha aí também com uma pesquisa dada a partir da lei, né, e o fundamento dela era uma reivindicatória, né, que está lá no 637, era só fazer a pesquisa, porque lembra que eu falei quando o caso da a questão contextual sobre o Código Civil, normalmente tem um artigo expresso sobre isso. E é o 637, né, que trabalha exatamente com essa estrutura aí da reivindicatória. Poderia inclusive citar também o 1228, também do Código Civil aí. E o que eu poderia pedir, né, quais as medidas podem ser exigidas pelo herdeiro dos Francisco, está no rol do 637, né, então do Código Civil. É só ler ali o artigo. Lembra que eu falei para vocês desde a primeira aula, né? Leia a lei, né? A técnica para você passar é ler a lei, né? Pois lendo a lei você conseguia encontrar aqui quase que 90% das respostas, né? Talvez apenas a súmula aí, 418 do STJ lá na questão anterior, né? Na questão 2, letra A, que ficaria um pouco difícil. Certo? Então, pessoal, então desejo a todos boa sorte. Agora a prova está feita, não adianta ficar em apuros aí, numa angústia. O que foi feito está feito. Acredito que você que acompanhou aqui a gente, se dedicou ao longo das aulas, estava muito bem preparado, porque vocês podem ter certeza, e quem acompanhou os assuntos que nós falamos aqui foram os assuntos cobrados. A peça processual tratamos exatamente aqui. Fiz um pedido oral aqui de uso capião, né? Então peguei a lei, comecei a ler e fiz uma ação de uso capião, né? Então depois na aula de revisão trabalhamos bastante com o critério do uso capião. Certo? Então, pessoal, desejo boa sorte a todos aí, nos acompanhem. Obrigado.